Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 3 Pontos e hoje eu falarei sobre os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No vídeo de hoje eu irei comentar e analisar rapidamente, brevemente assim, esses 4 jogos que ocorreram na noite dessa quarta-feira, dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E vale lembrar que eu usarei algumas estatísticas das partidas de finalizações e posse de bola, e todas as estatísticas eu tirei do aplicativo Go Live Scores. Então, se tiver alguma coisa que não confira com alguma estatística que você já viu, é desse aplicativo que eu tirei. Enfim, vamos lá. Primeiramente, falar de Palmeiras e Ceará. Primeiramente, os dois times estavam bastante desfalcados. O Palmeiras perdeu alguns jogadores, principalmente para convocações, como o Gustavo Gomes, o Matias Vinha, o Everton, entre outros desfalques que o time já tinha. E o Ceará estava desfalcado principalmente do Vina, né, que vem sendo disparado o seu melhor jogador e que salva ele e que salva o Ceará em vários jogos da temporada. Ele está com o Corona e foi desfalque para o jogo de hoje. E o Palmeiras confirmou hoje a sua 7ª vitória seguida. O Palmeiras vem engrenando bastante desde que o Luxemburgo saiu. Ele estava realmente travando muito esse time do Palmeiras. O time do Palmeiras tem um elenco muito bom e agora parece que está se encaixando, parece que está se encontrando. E pela força do elenco que tem e com um bom trabalho que parece que está para acontecer do Abel Ferreira no Palmeiras, dá para crer que o Palmeiras possa brigar pelos títulos que ainda está em disputa aí, a Libertadores, a Copa do Brasil e até mesmo o Brasileirão. Mas enfim, isso pode ser assunto para outros vídeos. Enfim, falando sobre o jogo, a posse de bola foi bem equilibrada, 51% Palmeiras e 49% para o Ceará, porém nas finalizações 15-3 para o Palmeiras. Isso resumiu bastante o que foi o jogo, mas nem tanto assim, porque se você pega, por exemplo, os melhores momentos, não parece que o Palmeiras finalizou 15 vezes. O jogo inteiro foi um jogo bem morno, sem grandes chances criadas para nenhum dos dois lados. Foi um jogo assim bem fraco mesmo, tecnicamente. Porém, o Palmeiras aproveitou ali entre 5 minutos do primeiro tempo, entre os 35 e os 40 minutos do primeiro tempo, de um apagão do Ceará, e que o Palmeiras aproveitou para abrir 3-0 e basicamente encaminhou a sua classificação ali. Esse primeiro gol do Palmeiras tem um bate-rebate ali na área, a bola sobra para o Gustavo Scarpa na esquerda, que bate firme, bate cruzado e faz 1-0 para o Palmeiras. 2 minutos depois, o Gabriel Veron recebe bom lançamento, recebe a bola na linha de fundo, toca para trás e o Rafael Veiga faz. O Rafael Veiga vem em grande fase, inclusive, fez mais um gol no jogo de hoje. E 3 minutos depois, o mesmo Gabriel Veron recebe a bola, ele ajeita e de fora da área bate colocado, bate muito bem na bola. Foi um golaço do jovem que vem jogando muito bem, a base do Palmeiras revelando aí Gabriel Veron e o Wesley, que vem fazendo belíssimas temporadas, e o Gabriel Menino também, né, que inclusive está na seleção agora. E então, com esses 3 gols, o Palmeiras basicamente adiantou muito bem o seu caminho para a sua classificação. No segundo tempo também não teve tanta coisa, tanto de destaque, além de um gol que o William perdeu, um gol que ele pega a bola quase que na pequena área, livre, sozinho, e ele chuta por cima do gol, ele isola uma chance claríssima que o Palmeiras perdeu para abrir 4-0 no placar. Mas o jogo ficou nisso, 3-0, e o Palmeiras está com quase que os 2 pés já na semifinal da Copa do Brasil. Bom, agora falarei então sobre Cuiabá e Grêmio. Essa partida teve como posse de bola 56% a 44% para o Grêmio, então também uma posse bem equilibrada aí, e em finalizações 14-11 para o Cuiabá. Foi mais uma atuação muito ruim do Grêmio, uma atuação muito abaixo, muito fraca, que vem sendo recorrente essas atuações no Grêmio, que apesar de estar conseguindo bons resultados, são partidas contra times inferiores que o Grêmio sofre para vencer, e enquanto está vencendo, está dando certo, está se blindando, mas é muito arriscado e o Grêmio está realmente jogando muito mal. Mas, novamente, aproveitou até mesmo as limitações do Cuiabá e conseguiu vencer aí a partida por 2-1. E o Grêmio encaminha um pouco a classificação, né, porque é uma vitória fora de casa, mas ainda assim o Grêmio tem que ficar atento, porque as atuações que o time vem tendo, como eu disse, são muito arriscadas. Então, se o Cuiabá conseguir acertar um pouco melhor, um pouco mais o pé, calibrar melhor o pé para o jogo de volta,
tem chance sim de acontecer uma grande zebra nesse confronto. Falando um pouco de como foi o jogo, o primeiro tempo foi também muito ruim, não teve nenhuma grande chance criada assim, porém, quer dizer, melhor dizendo, não teve nenhuma grande chance criada além dos 3 gols que saíram todos no primeiro tempo. Logo aos 8 minutos, o Vitor Ferraz recebe a bola na direita e cruza na cabeça do Diego Souza certinho, que abre o placar para o Grêmio. Cerca de 12 minutos depois, ali para os 20 minutos do primeiro tempo, Rainer cruza para o Williams Santana fazer um belo cabeceio também, empatar a partida para o Cuiabá, e depois então não acontecia mais nada, um jogo muito fraco também, muito ruim. E no finalzinho do primeiro tempo ali, lá para os 40 minutos do primeiro tempo, o Grêmio sofre um pênalti bem polêmico, um pênalti sofrido pelo PP, que foi bem polêmico. Mas não foi polêmico pela falta mesmo, porque de fato o PP sofreu a falta na área e o pênalti nesse sentido está certo. Porém a polêmica está que o Bruno Cortes, ele toca a bola para o PP, ele recebe a bola na linha de fundo, toca para o PP e essa bola ele tira quase que em cima da linha, mas pelo ângulo da câmera ficou muito parecendo que a bola saiu toda. Porém, é um lance muito complicado, porque, primeiro para mim, é um absurdo que apenas... Eu vou tentar colocar a foto, se eu achar eu vou colocar a foto aí no vídeo, né, do lance, né, essa foto da câmera, e ficou realmente muito difícil de saber se a bola saiu ou não. Mas, enfim, é um absurdo para mim que só tem essa câmera para o VAR poder analisar, e então acabou que o juiz determinou o lance como inconclusivo e manteve a sua marcação, que foi a do pênalti. E então o Jean-Pierre foi, bateu e converteu esse pênalti Grêmio 2-1 no intervalo. E no segundo tempo, o segundo tempo já começa com o Cuiabá perdendo uma chance incrível, exigindo 2 belas defesas do Vanderlei e depois o Cuiabá ainda mandou uma bola na trave, tudo isso em sequência, né, 2 defesas do Vanderlei e bola na trave. Depois disso o Cuiabá continuou pressionando, continuou apertando, tentando empatar o jogo, mas realmente não conseguiu e o jogo ficou nisso. Como eu disse então, o Cuiabá pode sonhar alto em tentar reverter esse placar, mas é muito complicado porque a vantagem que o Grêmio conseguiu é boa e o Grêmio ainda é um time bem acima do Cuiabá, que em relação ao Cuiabá, pelo menos no papel. Então o Grêmio ainda tem a obrigação de fazer um jogo melhor, atuar, ter uma atuação melhor em casa e garantir essa classificação. Agora falar sobre Internacional e América no Beira-Rio, e um placar muito surpreendente. Primeiramente, só para já começar falando desse jogo, enaltecendo o belíssimo trabalho do Lisca no América, e que já teve muita competência para eliminar o Corinthians na fase anterior e agora está podendo sonhar muito alto em conseguir garantir essa classificação para a semifinal. Vai lembrar que o América nunca chegou nem às quartas de final da competição, então a campanha atual já é um recorde e o time está relativamente próximo de atingir a semifinal dessa competição, então é muito bacana de ver isso. E o time do América é um time muito organizado. O Lisca vem fazendo um trabalho impecável lá, mostrando que ele não é apenas um personagem de Lisca doido e tal. Não, ele sabe ser um bom treinador e ele vem provando isso no América. Bom, esse jogo teve aí de posse de bola 72% para o Internacional e 28% para a América, e que diz muito da estratégia do Lisca, vou falar isso daqui a pouco. E em finalizações 11-9 para o Inter. E essa estatística parece que o Inter dominou o jogo e tal, mas não, isso tudo vem de como o América controlou o jogo, como a sua estratégia foi muito bem aplicada. E a estratégia da América é uma estratégia reativa, de deixar a posse de bola com o Inter, porém pressionar bem, fazer uma defesa muito forte, que dificultasse as finalizações do Inter e buscar contra-ataques fatais. E foi assim o jogo inteiro. O América teve uma pressão inicial muito boa, que inclusive gerou no gol do América e em outras 2 grandes chances, que quase que o América consegue ampliar o placar. Esse gol sai após o Giovani enfiar um belo passe de calcanhar para o Diego, que aí o Diego, lateral da América, leva na linha de fundo e cruza muito bem para o Rodolfo abrir o placar. Depois disso, então, o Inter reagiu, porém, como eu disse da estratégia da América, a defesa sempre pressionou muito o Inter. Então, apesar do Inter ter muita finalização, poucas delas foram de perigo, porque a defesa da América forçava muitas finalizações difíceis para o Inter, ou seja, chutes de fora da área, alguns chutes prensados, chutes divididos com o zagueiro da América e tal. Então o Inter não conseguia chegar com muita efetividade, tanto que o goleiro da América não foi exigido em fazer nenhuma grande defesa no jogo, enquanto o Lomba já foi, porque o América conseguiu puxar bons contra-ataques, isso no primeiro tempo e no segundo tempo, e o América quase que amplia o placar, inclusive algumas chances bem claras que o América errou em que saía na cara do gol,
e o Lomba salvava. É importante deixar claro que apesar do Inter certamente ter sido afetado pela saída do Kudê e a chegada do Abel Braga, tudo em 2 dias antes do jogo, esse jogo não dá para resumir ele como um demérito do Inter, porque foi muito mérito do América. O América jogou muito certinho, como eu disse, a proposta de jogo que eles tinham. Eles conseguiram cumprir, conseguiram aplicar ela e venceram com placar magro, 1-0, mas fora de casa, um placar que vale demais. O América vem firme aí para decidir em casa e buscar uma classificação histórica para a semifinal. Agora falar do jogo mais aguardado dessas quartas de final de Copa do Brasil, que é entre Flamengo e São Paulo, dois gigantes do futebol brasileiro, dois times que estão aí que estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, e era o jogo que mais atraiu, o jogo mais equilibrado e de nível mais alto nessas quartas de final. Primeiramente, vale destacar que o Flamengo tinha importantes desfalques e que o São Paulo tinha que aproveitar para criar um bom resultado nesse jogo por conta desses desfalques, que eram o Pedro, que vem sendo talvez o melhor jogador do Flamengo na temporada, o Everton Ribeiro, que talvez vem sendo o segundo ou terceiro melhor jogador do Flamengo na temporada, o Isla e o Felipe Luiz, os dois laterais titulares, além do Rodrigo Caio na zaga. Então, vários desfalques do Flamengo que o São Paulo tinha que aproveitar e conseguiu aproveitar, querendo ou não, ao ganhar o jogo no Maracanã. Essa partida foi uma coisa muito bizarra, porque foi uma partida em que nada dava certo para o São Paulo. O São Paulo não conseguia criar, o São Paulo não conseguia finalizar, o São Paulo errava a saída de bola, o São Paulo entregava bolas para o Flamengo conseguir para o Flamengo atacar. E no final das contas, o São Paulo ganha simplesmente, inexplicavelmente, mas sai com a vitória e com uma classificação bem próxima, podemos dizer, porque é uma vitória fora de casa. O São Paulo conseguiu segurar graças a Thiago Volpi fazendo uma excelente partida e o Brenner decidindo na frente. Esse jogo teve uma posse de bola de 51-49 Flamengo, então muito equilibrado nesse quesito, porém em finalizações o Flamengo finalizou 12 vezes, enquanto o São Paulo finalizou apenas 3 vezes. Então o São Paulo acabou sendo eficiente, querendo ou não, mas foi um jogo em que o Flamengo pressionou muito. E para quem joga FIFA, foi muito do famoso handicap. Ao longo de todo o primeiro tempo, que terminou em 0-0, o Thiago Volpi foi exigido em fazer 3 defesaças em algumas finalizações, do Bruno Henrique e do Gabigol. Além disso, o Gabigol uma hora também saiu na cara do goleiro e chutou para fora, além dele também ter tido um gol impedido. Então o primeiro tempo foi pura pressão do Flamengo. O São Paulo deu uma finalização em todo o primeiro tempo e o Thiago Volpi conseguiu segurar lá atrás. O segundo tempo, então, ele já começa logo aos 2 minutos com o Gabriel Sara enfiando uma boa bola, um bom passe de profundidade para o Brenner, que sai na cara do goleiro e apenas bate cruzado e abre o placar para o São Paulo. O Brenner mostrando estrela aí, inclusive o Brenner já tem 17 gols em 26 jogos da temporada. Esse moleque tá um absurdo e com certeza tem vida curta aqui, porque daqui a pouco vai para o Ajax. Logo em seguida do São Paulo abriu o placar, o Flamengo finalmente, depois de tanto pressionar, conseguiu fazer o seu gol também. O Bruno Henrique tocou na frente, o Gabigol saiu na cara do goleiro e apenas tirou do goleiro para empatar o jogo. E depois disso, o Flamengo continuou pressionando, o Thiago Volpi foi mais vezes exigido, precisou de fazer mais 2 grandes defesas. O São Paulo, como eu falei, o São Paulo ele errou muita saída de bola. E um desses erros de saída de bola deixou o Arrascaeta sem goleiro e o Arrascaeta conseguiu errar. Então o Flamengo desperdiçando chances, até que um duro golpe para o Flamengo aos 43 do segundo tempo. O Léo Pereira recua uma bola para o Hugo, ou Neneca, goleiro do Flamengo, que inclusive ele foi reserva nesse jogo, ele entra no segundo tempo no lugar do Diego Alves, que sentiu cãibras, né? Ele entra no jogo e ele entrega o segundo gol do São Paulo. Ele recebe esse passe do Léo Pereira, domina a bola totalmente errado, e uma bola que ele teve até bastante tempo para conseguir pelo menos bicudar ela, tirar ela dali de perto. Ele acabou se embolando todo, perdeu o domínio, o Brenner rouba a bola dele e depois só empurra para o gol vazio. Então o São Paulo parece que toda a zica que o São Paulo teve em toda a década, em todos os últimos 10 anos, aí parece que nesse jogo se reverteu tudo a favor do São Paulo, porque, como eu disse, é uma partida que não estava dando nada certo para o São Paulo, mas no final das contas deu tudo certo e o São Paulo conseguiu vencer o jogo com um gol bem improvável de se acontecer. O São Paulo então foi salvo por Brenner no ataque e Thiago Volpi, que catou muito, salvou lá atrás. Mas enfim, esses jogos de ida foram isso. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer nos jogos de volta, quem vocês acham que se classifica. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima, valeu!